Não foi no século XXI, nem no século XX. A inteligência artificial começou a ser desenhada no século XVII, quando decidimos que o conhecimento deveria medir, separar e calcular o mundo. Criamos uma rede universal de lógica e símbolos artificiais, uma ordem rigorosa que, séculos depois, ganhou vida própria nos algoritmos. O robô que criamos hoje não nasceu no silício. Ele nasceu na filosofia do século XVII, quando Descartes propôs que o corpo vivo era apenas uma máquina, uma complexa engrenagem operando sobre as leis da matéria. Ele inaugurou a era do humano artificial. O cérebro passou a ser visto como centro de comando, a CPU desse mecanismo. Hoje, ao olharmos para a inteligência artificial, estamos apenas espelhando essa visão antiga, a ideia de que a vida, se for bem calculada, pode ser replicada, controlada e finalmente simulada. No século XVII, dissecamos o corpo para transformá-lo em máquina. A inteligência artificial é a concretização do pensamento cartesiano que decidiu tratar a vida como um mecanismo que pode ser medido, replicado e, inevitavelmente, substituído. Essa forma de representação ordenada do mundo foi a base que estruturou as leituras de mundo nos séculos posteriores. O corpo foi alvo dessa automatização. De acordo com Michel Foucault, no início do século XVII, já se descrevia a figura ideal do soldado, onde seu corpo era o brasão de sua força e valentia. O soldado foi o modelo. Era preciso transformar os corpos em máquinas, corrigindo as posturas. O corpo torna-se alvo do poder. O corpo se manipula, modela, treina, obedece. Multiplicam-se as forças. O homem-máquina foi para os regulamentos militares, escolares e hospitalares. Um novo corpo, agora útil ao trabalho, dócil, submetido, transformado, aperfeiçoado para uma mecânica de trabalho através de uma correção ininterrupta e constante. Os métodos que permitiam o controle minucioso das operações do corpo para a sujeição constante de suas forças, a fim de lhes impor uma relação de utilidade e docilidade, são o que podemos chamar de disciplinas. Disciplina sobre o corpo sempre existiu, em épocas anteriores, mas essa nova disciplina dissocia o poder do corpo, pois converte a energia em uma sujeição estrita e direcionada, explorada para a utilidade econômica do trabalho. A minúcia dos regulamentos, o olhar esmiuçante das inspeções, o controle das mínimas parcelas da vida estarão na escola, quartel, hospital, fábricas, oficinas. Em toda parte, em toda a sociedade, uma racionalidade técnica é inserida no corpo social. Para o completo adestramento do corpo, os processos normalizadores da disciplina e da punição vão atuar não só sobre o corpo, mas sobre a alma, ou seja, vai atuar sobre os instintos, os desejos, as vontades, as paixões, as inadaptações, as anomalias, as enfermidades, hereditariedades, comportamentos, nas subjetividades. Os indivíduos são vigiados, treinados, corrigidos e se cria uma máquina social obediente e utilitária para a produção econômica, onde os próprios indivíduos não só sofrem os efeitos da disciplina, mas também atuam como vigilantes e disciplinadores da máquina social. O corpo foi projetado e organizado como um acampamento militar ordenado, ou seja, separado, organizado, produtivo, vigiado, um corpo em guerra, individualizados em bolhas. Ao focar na separação, na diferenciação e na dissecação lógica, o pensamento científico fragmentou a nossa existência. O corpo deixou de ser visto como um todo integrado e passou a ser tratado como uma engrenagem que pode ser fatiada. Foi dessa visão mecanicista que nasceram as especialidades médicas, uma análise cada vez mais hiperfocada, onde a medicina se dedica a estudar as partes isoladas, mas muitas vezes perde de vista a totalidade da vida que habita esse corpo. Antes do século XVII, o mundo não era lido pela separação, mas pela semelhança.
Nas cosmovisões ancestrais e nos rituais xamânicos, por exemplo, o cosmo é vivo e atua diretamente sobre nós. Existe uma linguagem contínua com a terra, as águas, o fogo, os animais e as estrelas. O corpo não é uma máquina isolada, mas um canal que recebe e emite a própria energia do universo. Nesses rituais de cura, o xamã opera como um mediador que conecta as forças da natureza, os espíritos e a matéria. A cura não acontece no isolamento. Ela atravessa o corpo e ressoa na comunidade. O corpo indígena, por exemplo, é tribal, não é individual. Ele é investido e preenchido pelos outros corpos da tribo, através do gesto, da afetuosidade, da imitação, do ritmo, das pinturas, marcas e máscaras. É uma existência onde o corpo fala pela coletividade e vibra em uníssono com a totalidade do mundo. Resgatar essa percepção da integração e pertencimento é um caminho para nossa lucidez. Finalizo aqui o vídeo e agradeço por ter assistido. Muito obrigada!